Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com o oferecimento de Neutrofer Folato D, o suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E comigo hoje aqui na bancada, pessoas muito especiais. Ao meu lado aqui, João Pedro, embriologista da Gerar In Vitro. Seja bem-vindo, João. Boa tarde, Bernardo. Obrigado. Doutor Emílio Garavini, bem-vindo. Muito obrigado. Uns dias sem vir aqui, né? Mas agora estou marcando presença. E ela, a dama do dia hoje, doutora Janaína Senra. Muito bem-vinda, Janaína. Obrigada por mais um convite. É isso aí. Prazer estarmos aqui reunidos então. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que é a doação de óvulos. Mais especificamente, nós vamos falar sobre os critérios, como que funciona esse processo de doação para quem quer doar óvulos. Lembrando que esse ato de doação de óvulos é um ato de solidariedade. Por que é um ato de solidariedade? Eu vou começar enfatizando que é um ato que tem que ser voluntário. Altruísta, certo, doutor Emílio? Com certeza, não existe um caráter comercial de compra de óvulos, de pagamento pelos óvulos. Mas a doação de óvulos é um assunto longo, nós vamos ter que bater um papão aqui hoje. Com certeza. E tem várias formas de doação de óvulos que eu acho. A doação compartilhada, que na verdade é o que a gente faz rotineiramente, todos os dias. E a doação voluntária, assim, que realmente a paciente deseja doar óvulos para o banco de óvulos sem ter nenhum motivo para doar, né? E isso acontece, a gente acha que não, mas tem pacientes que falam assim, olha, eu tenho vontade de doar óvulos, eu quero ajudar alguém. Eu tive algumas pacientes que falaram o seguinte, eu não quero ser mãe, mas eu quero doar óvulos. É bem bonito isso, a gente ouvir isso, né, Janaína? É verdade. Apesar de hoje a gente ainda ter muita procura e baixa demanda, né? Assim, muita gente precisa de óvulos doados e a gente gostaria de ter um banco muito mais, assim, com muito mais disponibilidade. Então, aproveitando esse gancho, Janaína, conta pra gente quais os critérios, né, para que a pessoa possa doar óvulos. Qualquer pessoa pode doar óvulos? Bom, inicialmente não, ela passa por uma triagem inicialmente. Primeiramente, por lei, a doadora de óvulos, ela deve ter menos do que 37 anos. Quanto mais nova, melhor, porque a gente sabe que a reserva ovariana é melhor e a qualidade dos óvulos é melhor. Então, se a gente vai doar esses óvulos para uma mulher que muito provavelmente não está conseguindo engravidar, talvez por uma baixa reserva, a gente quer dar uma situação melhor para ela. Então, óvulos mais jovens. Ótimo. E, doutor Emílio, nessa questão ainda da doação de óvulos, ela tem idade menor que 37 anos. Qualquer pessoa pode fazer essa doação? Não, de forma alguma. Na verdade, ela pode ter a vontade de doar, é como se você fosse no Hemominas. Lá você vai ser triada, avaliada, e pode ser ou não considerada uma doadora em potencial para se transformar numa doadora que possa realizar o tratamento. Primeira coisa, vamos falar que as leis, as normas do Conselho Federal de Medicina são para nós médicos, trabalhando com reprodução. Então, a paciente não tem obrigação de saber, mas nós temos obrigação de saber e exercer essas normas de acordo com a legislação. Então, ela tem que ter 37 anos ou menos, pela legislação, mas também ela tem que ter exames sorológicos para hepatite, sífilis, HIV, e também não pode ter uma doença que chama anemia falciforme. Nós temos também que fazer um estudo genético para ver se ela tem características cromossômicas adequadas. E eu sou muito rigoroso para aceitar uma paciente para ser doadora. Todos nós. Então ela tem que ter um bom biotipo, ela não pode estar acima do peso, porque provavelmente ela não vai responder bem aos medicamentos. Normalmente isso não é legislação, mas eu não aceito doadoras com endometriose ou com endometriose avançada. Ela não pode ter alterações da tireoide que não estejam tratadas. Por quê? A receptora espera o melhor dos óvulos. Então, a gente tem que tratar muito bem a doadora, selecionar muito bem a doadora, ter muita certeza de que ela pode ser uma boa doadora, porque a receptora espera muito dela. E a responsabilidade desse casamento entre doadora e receptora é nossa, Exatamente. da clínica. Cabe a nós esse certificado de qualidade, vamos dizer. Ótimo. Né? Então, ela tem que ter 37 anos ou menos, e eu, Emílio, normalmente eu gosto de 30 anos ou menos, é um fator de exigência pessoal meu, mas com certeza pode ser menos que 30, até 37 tá legal. Ótimo. E aí, João,
nós no laboratório, né, você como embriologista, tem uma série aí o doutor Emílio falou um pouco dos exames que são necessários para doadoras. A gente tem uma legislação que preconiza que todas as doadoras passem por exames. Quais seriam especificamente esses exames? Seria no caso um cariótipo, as sorologias também principalmente, o exame de anemia falciforme, para comprovar que realmente ela não tem, e acho que e a pesquisa de IST na urina por PCR, tem alguns... que muitas vezes vem positiva na doadora. Uhum. A gente pode tratar muitas vezes com antibiótico simples, dosagem única, repetir aquele exame, se vier negativado, ela está apta para poder doar. Ótimo. Assim, batendo papo assim, de uma forma mais leve, a gente tem que fazer tudo para poder realmente ser doadora, desde que ela contemple as normas. Porque, já ainda falou, existe um número muito grande de pessoas precisando receber óvulos e um número menor de pessoas desejando doar óvulos, né? Então, seguindo as normas, a gente faz o melhor possível. Ótimo. Ô, Janaína, o doutor Emílio comentou sobre a gente ter 2 tipos de doação, né? Basicamente, uma compartilhada e uma outra que seria voluntária. Sim. Fala um pouco pra gente sobre como funciona essa doação compartilhada. Qual que seria a diferença de uma e de outra? A doação compartilhada, ela geralmente ocorre entre 2 mulheres que vão fazer o tratamento de reprodução, né? No caso, a doadora, ela geralmente tem uma boa reserva ovariana, vai usar parte dos óvulos que ela produzir para o tratamento dela e parte vai para a receptora. E a receptora vai receber esses óvulos e, como uma forma de agradecimento, ela pode, por exemplo, arcar com a medicação da doadora. Não existe um pagamento, mas existe uma troca aí. Um benefício. Um benefício, exatamente. Que é gerado para quem doa. Isso. E aí, nesse benefício, doutor Emílio, como que funciona exatamente essa relação? Então, a pessoa, olha, geralmente a gente vai ter uma pessoa que ou ela tem uma hiperresposta, ela pode até ter condições financeiras e ela se sensibiliza com outras pessoas e fala, olha, quero doar. E pode ser oferecido um benefício também como contrapartida para essa paciente, certo? Sim. Na verdade, tem que deixar muito claro que não pode haver uma sensação de comércio explícito. Você não pode chegar na clínica e falar, eu quero vender meus ovos. E eu já ouvi isso muitas vezes, né? Mas com certeza a clínica pode facilitar de alguma forma para que a paciente que vai doar óvulos possa ter algum benefício financeiro, como, por exemplo, um pagamento dos medicamentos. A clínica pode fornecer, sim, um desconto no tratamento dessa doadora. Mas o básico não se vende óvulos. Nós podemos compartilhar óvulos. E a gente não falou aqui ainda, mas eu fico com vontade de falar, isso é para doação não parental, quando não existe uma relação de parentesco. E eu tenho visto, aos poucos, um aumento da doação parental, quando existe uma doadora em potencial na família, até 4º grau, uma prima, uma irmã, uma sobrinha, mãe não tem jeito, concorda? Sim. E que ela está disposta a doar óvulos para uma parente e não existe um vínculo financeiro, mas assim, a própria receptora vai pagar o tratamento da doadora, que no caso pode ser uma irmã, uma filha. Eu vejo muito isso às vezes, uma moça de 40 anos, 42, com a filha de 18. Sim, sim. E essa filha de 18 pode ser uma excelente doadora. Sim. Ou então a irmã caçula em relacionamentos. Às vezes eu já vi, às vezes uma paciente tem 40 anos e tem uma irmã de 20. Sim. Então são doadoras excelentes e que levam um traço assim, sanguíneo. Existe assim uma carga cromossômica que vai ser doada. Mas o fato básico que a gente tem que deixar muito claro não podemos comercializar óvulos. E por que nós temos que cobrar da receptora? Eu acho que é importante deixar bem claro aqui. Claro. Quando a gente colhe óvulos de uma doadora, esses óvulos são manipulados, são acondicionados, são tratados e nós temos despesa para poder fazer a fertilização desses óvulos. Então, na verdade, existe um custo para isso. Sim. A prestação do serviço, da coleta, do congelamento, armazenamento, a responsabilidade sobre isso também. E também, muitas vezes, uma doadora não responde. Então, a gente dedica uma medicação e o tratamento para aquela doadora e ela simplesmente não tem o efeito do medicamento no seu corpo. Ou porque, às vezes, não tomou corretamente também, é uma realidade. Com certeza. O fato é que eu acho que nós, embriologistas e médicos, temos que tentar viabilizar um casamento entre uma doadora e uma receptora de uma forma anônima, seguindo as normas éticas
e de controle biológico, como você falou, das doenças sexualmente transmissíveis, das sorologias, avaliação cromossômica. Inclusive, a avaliação cromossômica da doadora não era uma coisa que era realizada há alguns anos atrás. Sim. E hoje faz parte das normas do Conselho Federal de Medicina e nos possibilita oferecer cada vez mais ovos melhores e possíveis embriões de melhor qualidade e bebês mais saudáveis. Sim. E apesar de anônima, né, na ovodoação, a gente tenta parear as características. Então, a gente tenta achar uma doadora o mais parecida possível com a receptora, em termos de cor de cabelo, cor dos olhos, formato do rosto. Tipagem sanguínea. Sim, tipagem sanguínea, porque os futuros pais, eles podem escolher contar ou não. Né? Então, a gente sempre olha um tipo sanguíneo que seria viável biologicamente. Isso é interessante. Vou fazer um comentário aqui. Eu já estou mais velho de tempo de serviço, né? Então eu vejo às vezes crianças de 10 anos que foram de óvulos doados, é a cara da mãe. Eu falo assim, como é que pode? Eu não sei se copia o jeito de vestir, o jeito de falar. Você sabe que eu tive uma conversa hoje com uma paciente sua, inclusive. Eu estava conversando com ela e ela está numa batalha com a reserva ovariana muito baixa, já está na 3ª ou 4ª coleta dela. E assim, estão batalhando para conseguir às vezes 1, 2 óvulos que venha, né? E às vezes vem, o óvulo não é maduro o suficiente. Então nós estamos nessa luta aí com ela. E aí eu conversei com ela hoje, falei com ela assim, escuta, você já pensou sobre, né, óvulo doado? E ela quer fazer produção independente, né? E aí ela falou assim, olha, mas eu tenho ainda um certo preconceito com isso, né? E aí eu falei com ela, olha, sabia que tem estudos, né, que mostram aí que tem um efeito a gente tem o genótipo, né, ou seja, que é o conteúdo do DNA, existe o fenótipo. Fenótipo, quem estudou, né, na biologia tinha a definição. O que é? Ambiente mais genética. Então, a influência do ambiente na genética. Então, quando a gente fala de ambiente aí nessa questão do fenótipo, é justamente o útero materno. É o processo da gestação nesses 9 meses. Como que os sentimentos da mãe modulam o DNA daquele feto, daquele embrião. E isso faz total efeito. Então, assim, hoje já se sabe, por conta de epigenética, de fatores epigenéticos, que são esses fatores justamente dessa modulação que ocorre da genética, que a epigenética representa 70% do efeito ali do DNA. O DNA em si é 30% daquela pessoa. O restante é tudo epigenético. Né? Então, isso é muito interessante. Eu vou contar um caso para vocês. Eu faço muita paciente com ovorecepção. Eu tenho um volume de pacientes com próximo de 50 anos muito grande, maior de 43. E eu costumo ficar olhando o rostinho da paciente quando ela vai fazer o primeiro ultrassom para ver o coraçãozinho. Uma paciente ovoreceptora que faz uma FIV, que tem um beta positivo, no primeiro momento que ela escuta o coraçãozinho do bebê, acabou. O olhinho dela brilha e é dela, não é de ninguém mais. Depois você experimenta fazer isso. Eu fico fazendo ultrassom, mas olhando para o olhar dela. É até bonito, dá até uma emoção. Então, assim, gosto de enfatizar que então esses relatos que você que nos ouve, né, nos assiste, isso é para te contar o bem, né, e transmitir o ato de amor, de solidariedade que é para você que realmente aceita fazer a doação de óvulos. Assim como a doação de sangue também é um ato de amor, de solidariedade, e beneficia milhares de pessoas aí, todos os dias que precisam desse recurso, o óvulo também é um ato semelhante, né? Então, você que precisa fazer um tratamento de fertilização, né? Ou mesmo até perguntar para você, né, Janaína? Pessoas que às vezes a gente fala muito de congelamento de óvulos aqui no podcast, então já cansamos de falar várias vezes, alertar sobre isso. Mulheres jovens que querem congelar seus óvulos, elas tendem a ter uma reserva ovariana melhor. Sim. Né? Elas também poderiam ser doadoras de óvulos? Ela pode congelar uma parte, doar outra parte? Sim, essa é uma opção, né? Se ela tiver uma boa resposta e uma quantidade de óvulos talvez suficiente, compatível com a intenção de vida dela futura, de quantos filhos ela quer ter, ela pode doar parte, sim. E às vezes até, de alguma forma, baratear esse tratamento. É uma realidade, sim. Além disso,
todo mundo que passa por tratamento de fertilização in vitro, quando a gente vai congelar, né, o material, a gente dá um termo de consentimento perguntando: e aí, o que você vai querer fazer com o seu material genético se ele ficar aqui? Você quer doar? Você quer descartar? Então, existe essa possibilidade, sim, para todo mundo. E aí, aproveitando já que a gente está falando de doação de óvulos, acho que cabe a gente falar um pouquinho de doação de embriões também, né, doutora Emília? O que você acha? Sim, mas antes eu sou contador de caso, né? Há pouco tempo eu tive uma paciente que, às vezes eu pego uma paciente que vai ao consultório para uma consulta ginecológica, eu avalio aquele ovário bonito, eu falo: você não quer ser doadora de óvulos voluntária? Aí uma paciente falou assim: olha, eu quero sim. A minha mãe está precisando de um rim, está na fila de espera para um rim, e com certeza eu quero doar. Então, às vezes, o sentimento vai se multiplicando. Eu tenho a impressão que nos próximos anos a gente vai falar assim: nossa, mudou o perfil das pacientes. Em que hoje, se você falasse há anos atrás, doar sangue era um tabu. Doar órgão era um tabu. Hoje não. Se eu morrer, pode doar tudo meu. Eu vou ver até uns 100 e poucos. E eu acho que em breve a gente vai ver para ver que a doação de óvulos vai ser uma coisa diferente, vai ser mais aceita. Vai ser mais comum. Agora, você perguntou sobre doação de embriões. Eu afirmo que nós, todas as clínicas de reprodução humana, temos um número muito grande de embriões abandonados, em que a paciente ela engravida, ou ela esquece, ou ela perde o interesse, ou ela não se sente compromissada com a clínica, com o embrião. Mas temos também aquelas pacientes diferentes, que elas se sentem compromissadas com a clínica, com o embrião, e têm uma certa dificuldade ética de poder doar o seu filho, seu embrião que está ali produzido, uma nova vida. Por outro lado, eu vejo o contrário. Eu vejo pacientes que se sentem assim, preocupadas de não oferecer para aquele embriãozinho que está congelado a possibilidade de se tornar uma criança, um ser. Então, assim, eu acho que vai muito da gente poder conversar, explicar e ter acesso à paciente. Eu faço com certa frequência embriorrecepção. Uhum. A minha maior dificuldade é ter o número de embriões adequado para o número de mulheres que querem fazer a embriorrecepção. Sim. E muitas vezes não é possível casar o fenótipo, a característica física do embrião doado com a característica física da receptora e de seu esposo. Mas me dá muito prazer saber que um embriãozinho que ia ficar abandonado no laboratório virou uma criancinha. Né? Isso é real. A gente tem que mudar um pouco a consciência das pacientes que já fizeram fertilização, de que caso elas não queiram, elas podem descartar, elas podem doar, e elas podem ajudar a gerar a nova vida em outro lar. Ótimo. Ô João, e só para a gente finalizar aqui, conta para a gente rapidamente sobre o processo, né, que acontece no laboratório para esses óvulos que são quando são doados, né? Então, o que acontece lá no laboratório? Primeiro a gente confere, né, se está todos os exames feitos, né, perante a resolução da Anvisa. A gente, né, no caso, se a paciente for doar alguma parte, a gente divide os óvulos, eles são separados em locais diferentes e a gente armazena eles até a gente achar uma receptora. Faz um congelamento de óvulos? Isso, a gente congela tudo, a gente divide em cargas para né, a quantidade que a paciente desejar e aí fica guardado até achar uma receptora ali, né, no caso. Né, a gente Entendi. olha, na verdade, a gente também antes, a gente pega as características, a gente, né, igual vocês falaram antes, a gente pega a religião da pessoa, o hobby. Isso é, às vezes o casal que tá recebendo vai receber esse óvulo, ele tem interesse nisso. Em saber, né, alguns Isso, detalhes. esses detalhes do hábito da pessoa, peso, altura, tudo isso. E aqui a gente está falando simplesmente, né, de doação e isso de acordo com a nossa legislação, né? A Isso. gente tem países que é permitida essa compra, né? Sim. Esse comércio, vamos dizer assim, né? Então, existem bancos de óvulos internacionais em que pessoas às vezes podem ter acesso a fotos, né, a outras coisas. No Brasil não pode Não isso, pode. né? A doação tem que ser anônima. Tem que ser anônimo e a gente tem que tomar muito cuidado para não poder, assim, informar de forma nenhuma Isso. características mais específicas que possam levar à identificação da doadora ou da receptora. Eu já vi pacientes doadoras curiosas saber se implantou, se não implantou, não. Essa é a informação da clínica, é confidencial. Sim. Isso. Tá, então isso tudo é para levar essa segurança a você que está realizando esse ato de solidariedade, de amor, que tem esse respaldo na justiça, né, que garante essa questão do anonimato, que é a resolução que nós temos atualmente, né? E também acho que esses benefícios que podem
ser gerados, né, sem caracterizar realmente um comércio, são benefícios indiretos e que podem sim te ajudar a realizar ou o sonho de você ter seu filho, né, ou de você congelar os seus óvulos, né, com maior acessibilidade, né, com uma maior facilidade, certo? Sim. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Obrigado, Janaína. Obrigada a vocês. Obrigado. Vou deixar uma mensagem. Você que quer ser mãe, que não tem uma reserva ovariana adequada, ou que já tentou com seus óvulos e não conseguiu, ou que já está numa idade um pouco mais avançada, e eu tomo muito cuidado com as palavras, não tenha medo de ser mãe com óvulos de uma doadora. E você que tem uma boa reserva ovariana, não tenha medo de doar óvulos. Não vai prejudicar em nada a sua saúde. Tá? Conte conosco para realizar esse tratamento, seja de ovo-doação ou ovo-recepção, e com a nossa equipe de embriologistas. É isso aí. Com certeza. Obrigado, doutor Emílio. João, Obrigado, gente. Foi ótimo. bem-vindo aí no nosso podcast. E você que nos assiste, segue lá, Spotify, YouTube, em todas as plataformas digitais. Estamos lá só. E segue no Instagram também, @gerarinvitro. E nos vemos até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.